Conversas Cruzadas está antecipando a marcha que Porto Alegre vai viver amanhã à tarde contra a corrupção e repercutindo o que aconteceu lá no 7 de setembro, agora no 12 de outubro, e que as redes sociais têm convocado, a demonização da política, a necessidade de o povo também saber como votar, porque essa é a grande arma, foram os temas do bloco anterior. E ficou para este, que agora vamos enfrentar, uma questão da sintonia fina, do limite, de como fazer o movimento não se tornar autoritário, foi uma questão levantada, e eu deixei para o presidente da Ordem dos Advogados, seccional gaúcha, esta indagação. E os advogados dos corruptos, como é que ficam nisso tudo? Exercendo o seu trabalho, a sua profissão, cumprindo a Constituição Federal, né, Brito, que determina e que diz que todas as pessoas são consideradas inocentes antes que sejam punidas, antes que sejam efetivamente declaradas culpadas através de um devido processo legal. E, portanto, todo cidadão tem direito à defesa. E não vejo nenhuma contradição entre uma luta contra a impunidade, uma luta contra a corrupção, há casos específicos onde A, B ou C esteja sendo acusado num devido processo, com o devido processo legal assegurado. Importante que nós tenhamos essa visão. Em todas as corporações hoje nós estamos vendo isso, né? No âmbito interno da própria Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos combatido muito desvios éticos, desvios de conduta dos advogados, porque isso é fundamental. Eu, inclusive, agora no intervalo comentava com os amigos o número de julgamentos que tivemos nos últimos tempos no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Nós tivemos mais de 2.000 suspensões de advogados nos últimos 12 meses. No Brasil? No Rio Grande do Sul. É importante que também seja esclarecido que nós temos hoje mais de 50.000 advogados atuantes. Portanto, este número, que é um número forte, é um número expressivo, mas ele é um número que, diante do contingente de advogados que nós temos no Estado, ele é representativo do trabalho do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Né? Nos últimos tempos, nós tivemos 12 exclusões de advogados. Nos últimos meses, 12 exclusões de advogados. Aí não é a mera suspensão. Aí é exclusão. Não advoga mais. Aí o afastamento do advogado dos quadros da OAB. Este é papel da Ordem. A Ordem tem que fazer isso mesmo. Até mesmo porque a OAB cobra com muita intensidade, né, um novo padrão ético nacionalmente e em todas as instituições, né? Quando nós dizemos que o país vive hoje uma crise ética sem precedentes, e vive, me parece que todos estamos aqui concordando com isso, nós queremos mudar isto, mas nós temos que mudar em todas as instituições. Nós vivemos aí tempos de mensalões, tempos de mensalinhos, governadores presos, prefeitos que são presos e caçados, né? Nós temos desvios de todas as ordens, nós temos magistrados flagrados em atos de corrupção, nós temos advogados que são suspensos, nós temos membros do Ministério Público que têm problemas e que também são punidos. Nós queremos isso, nós queremos um CNJ forte, que tenha efetivamente condições de punir e de trabalhar no âmbito administrativo também nos tribunais. Este é o papel de todos nós. Temos que ter este cuidado que foi muito bem levantado aqui pelos colegas de debate, de não demonizarmos a política, de não afastarmos a política das nossas vidas. E isto está na minha fala inicial, quando dizia que a Ordem dos Advogados do Brasil tem, dentre as suas atribuições, fiscalização do exercício profissional, defesa intransigente das prerrogativas dos advogados, mas também, como condição básica sua, como condição fundamental, a defesa das instituições, a defesa do Estado Democrático de Direito, por força da Constituição Federal. Essa tarefa é nossa, nós temos que ter, de fato, este cuidado. Pessoas que às vezes falam e demonizam também as instituições, me preocupam tremendamente. Agora, professor André, este movimento é um movimento que hoje ele nasce não pela UAB, não por este ou por aquela agremiação, ele nasce através dos movimentos sociais. E aí nós vamos ter que ter todos, né, movimentos, sociedade civil organizada, o cuidado de sabermos como participar deste tipo de movimento. Eu já deixei absolutamente claro aqui no Rio Grande do Sul, com todas as pessoas que nós temos conversado e apoiado. E volto a dizer, Brito, isto nos alegra muito, este acordar da sociedade, esta renovação da esperança da forma que ela vem, justamente porque no dia 7 de setembro foi uma data para nós, aqui no estado do Rio Grande do Sul, emblemática.
pela participação que tivemos e pelo movimento que se criou. Mas, Brito, nós temos que ter a visão de que nós temos que conscientizar as pessoas através de programas como este, através da participação decisiva da imprensa, chamando a sociedade para que participe de forma ordeira, de forma pacífica, de forma absolutamente consciente do que nós queremos e do que nós estamos fazendo. A preocupação quando nós lançamos o portal Agora Chega foi justamente por isto. Nós, que eu digo, o OAB e todas as mais de 100 entidades que formam este movimento do Agora Chega. A preocupação de dar um norte, dizer efetivamente o que nós queremos. Falávamos desde o início na questão da ficha limpa, e lá quando a lei da ficha limpa começou a ser discutida, professor Gustavo, nós tivemos, a OAB aqui no Rio Grande do Sul, e eu tive uma ideia que ela nasceu aqui, através desse trabalho que fizemos, que foi de, antes de discutirmos a questão da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da lei da ficha limpa, nós discutirmos a aceitação por parte dos partidos políticos, os princípios esculpidos na lei do ficha limpa. Se os partidos políticos que têm a chave do cofre, digamos assim, aceitarem os princípios esculpidos na lei da ficha limpa para entregarem a inscrição deste ou daquele cidadão, nós não precisaríamos nem estar discutindo hoje a constitucionalidade ou não da lei da ficha limpa. Nós não precisaríamos hoje estarmos cobrando do Supremo Tribunal Federal uma posição definitiva e rápida com relação à constitucionalidade da lei da ficha limpa. Professor Marenco, na fala do Dr. Lamáquia, houve um chamado, mais uma vez, à sua participação, e eu vou acrescentar uma indagação. O seu receio é de que movimentos deste tipo, de repente, se transformem em voto em branco, abstenção, não vamos mais eleger ninguém. Até onde vai o seu receio? Talvez, se ficarmos só nesse plano, eles sejam relativamente inofensivos do ponto de vista do efeito institucional, né? O que me parece mais problemático é justamente a possibilidade de se construir uma ideia de que a política é ruim, que as instituições são ruins, de que os partidos são todos iguais. Em geral, o que vem depois disto não é bom. Em geral, o que vem depois disso é um personagem com uma vocação salvacionista. Podemos encontrar vários exemplos, alguns não muito longe. Por exemplo, na Venezuela. O cenário foi esse. Mas aqui no Brasil, os caras pintadas não trouxeram bom resultado? Mas veja, Brito, é a observação que eu havia feito antes. No episódio dos Caras Pintadas, que é um movimento com uma base na sociedade civil, sobretudo em estudantes, movimento estudantil, etc., né? Com um foco bem específico em relação a um determinado caso, eu acho que ele não tinha, como no caso das diretas já não havia também, uma conotação anti-institucional. Quer dizer, a minha preocupação, né, é de que, eventualmente, associemos a uma questão que é inteiramente justa e atual do ponto de vista da agenda. Eu faria apenas uma menção à fala do Dr. Lamáquia. Eu não acho que a corrupção seja sem precedentes. Eu acho que a indignação é sem precedentes e isso é o aspecto positivo, né? Se nós tomarmos, por exemplo, o que me parece a grande interpretação da formação política do Brasil, feita por um notável jurista, mais uma vez faço referência a ele, o Raimundo Faoro, no meu entender, a melhor interpretação da formação e das instituições políticas brasileiras, ele nos mostra como a corrupção vem da Revolução de Avis, em Portugal, no século XIV. Né? Então, como diria o Brizola, vem de longe. O que temos de novo hoje é a indignação, e esse é o aspecto positivo. A questão crucial é para onde que vamos dirigir esta indignação, né? A minha preocupação é que ela possa ser dirigida generalizadamente contra as instituições, os partidos, as instituições representativas, os políticos, etc. Repetindo, toda vez que isso foi feito, no Brasil ou em outros lugares, o resultado não foi bom. O resultado produziu o surgimento de alguma liderança messiânica, fortemente autoritária. Chávez na Venezuela surge assim, Berlusconi, e eu estou pegando os mais inofensivos, né? Poderia pegar o exemplo de regimes
totalitários que também surgem disso. O nazismo na Alemanha surgiu de uma negação, de uma profunda crítica à República de Weimar, né, aos partidos. Então, me preocupa isto. O tema é crucial. O tema é de primeira ordem na agenda política brasileira. E eu acho que nós não estamos sabendo tratar o problema, ter o diagnóstico correto e os remédios corretos. Me parece que todas as prescrições até o momento propostas para o tema da corrupção não são adequadas. Por exemplo, os políticos, a classe política propõe o quê? Reforma política, né? Se nós quiséssemos resumir de uma forma talvez um pouco injustamente caricata, né? A alternativa proposta pela classe política é mais ou menos o seguinte: tudo bem, nós sabemos que nós não somos os políticos dos sonhos, mas se vocês nos derem mais poder e mais dinheiro, aí nós vamos ficar legais. Isso é reforma política. Dar mais poder e mais dinheiro para a classe política. Lista fechada, financiamento público. Eu sou muito cético em relação a essa proposta de na reforma verdade, política. uma proposta de reforma eleitoral. É. Reforma política seria mais profunda. Provavelmente dirigida para outras áreas que eventualmente possam ter um impacto mais significativo. Uma outra resposta que nós temos dado é aumentar a legislação. Veja, eu acho que é crucial aumentar o potencial de punição da legislação. Mas não é necessariamente nessa direção que nós temos ido. Nós temos ido, sobretudo, numa direção de mais controles administrativos. Eu dou um caso que eu ouvi uma vez num seminário, aliás, promovido pela OAB Federal há um pouco mais de um ano atrás. Um caso mencionado pelo então deputado federal, hoje ministro da Justiça, o Cardoso, né? Quer dizer, hoje para um político, numa campanha eleitoral, pintar um muro de campanha, né, ele precisa 4 documentos. Né? Eu fico a imaginar todos os muros, né, do país inteiro, numa campanha eleitoral, multiplicado por 4, a pilha de documentos que isso gera. Ou seja, o Brasil, comparativamente, é um dos países cuja legislação de controle de arrecadação de finanças é a mais extensa no mundo. E provavelmente é uma das mais ineficientes, porque o financiamento de campanha tem sido um foco importante de corrupção. Então, eu acho que nós não estamos acertando nas prescrições, né? Por isso eu acho que movimentos são importantes. Eu tendo a achar que o controle vai muito mais pelos alarmes de incêndio, e que é importante, sobretudo, que a sociedade, que os eleitores aguçem a sua capacidade de monitoramento. Só que, mais uma vez eu insisto, a minha preocupação é que a condução dada a esta justa indignação, eu ressaltaria isto, a novidade não é a corrupção faz parte da nossa história, provavelmente no passado tenha sido maior ainda do que hoje, justamente porque menos percebida, mais impune, etc., né? A novidade é a indignação. A questão crucial é qual a condução, qual o foco que devamos dar a esta indignação. E, mais uma vez, me preocupa que o foco seja de modo generalizado contra os políticos, contra os partidos, contra as instituições representativas. Professor Gustavo, o Congresso Nacional será sensível a esta mobilização, porque se os que lá estão não se tocarem, não perceberem o que a nação está pretendendo, nós não chegaremos a nada, porque nós dependemos deles para, por exemplo, realizar as reformas tão esperadas e colocar lá na legislação. Agora votaremos em aberto, a ficha limpa tem mais este parâmetro de suficiente clareza. Sim, será crime hediondo o ato de corrupção, fazer lá um elenco para, na legislação penal, como se requer, esteja descrita cada conduta como crime que se inclua numa lista de hediondos. O Congresso Nacional terá essa sensibilidade? Brito, eu pretendo estruturar essa fala em 3 momentos. Primeiro, eu quero apenas continuar o que eu estava falando no bloco anterior, para no segundo momento entrar nessa questão que acabas de levantar, e terceiro, fazer uma provocação com tempo para resposta, com blocos, ao presidente Lamach em relação à OAB, mas uma provocação pautada na boa-fé, com toda a necessária, todo o tempo necessário para uma resposta posterior. Para esta conferência nós não temos tempo, Não, doutor. mas é bem simples. O primeiro delas, Brito, seguindo na lógica do bloco anterior, eu repito, me parece que a qualidade, sem taxar, sem adjetivar de boa ou má, da representação política, ela reflete, sim, a qualidade da nossa sociedade.
E nós temos que nos preocupar também com as nossas instituições, com o nosso dia a dia, com a nossa família, com a nossa sociedade de um modo geral. Porque é o que nós vimos, tragédias como a questão do gás que aconteceu agora no Rio de Janeiro, quer dizer, alguma falta de fiscalização, falta de controle e vidas que se perdem. A falta de respeito, a falta de educação da nossa sociedade. Pensemos no trânsito, faixa de pedestre, a questão das companhias telefônicas com seus gatos, que cidadão faz, a questão das assinaturas de televisão, o GatoNet, o Pay-Per-View e tudo isso que se difunde na sociedade de tal maneira que mostra que o cidadão comum, que a sociedade tem seus defeitos e isso se reflete na sua representação política. Então me parece que nós passarmos tudo, toda a culpa, toda a responsabilidade para uma classe, para partidos, para políticos, não é bom para a sociedade. Isso não permite que nós tenhamos a devida evolução que devemos ter como sociedade. Entro na questão que tu havia referido, Brito, da reforma política, que o professor André Marenco também referiu. Eu penso particularmente que reforma política tem que ter alguns pontos chaves, básicos, e que não podem ser, aí sim, votados pelo parlamento que lá se encontra e que é beneficiado por um sistema existente. E eu não quero entrar aqui numa ideia golpista ou qualquer coisa do gênero, muito pelo contrário. Me parece que talvez poderíamos ter uma exclusividade de convocação para três ou quatro pontos. Algo absolutamente pontual, que me parece que é a única maneira de acontecer. E uma delas é emendas parlamentares. O professor André Marenco, me parece que a reforma política ela pode retirar o dinheiro e não dar mais dinheiro na questão das emendas parlamentares. Me parece um grande vício do nosso sistema termos um deputado federal com cerca de 13 milhões de reais por ano, se apoiar o governo, menos se for oposição ao governo, para distribuir nas suas bases durante o ano e para arrecadar depois em votos. Parece a emenda parlamentar algo que prejudica muito o nosso sistema. O voto secreto nas votações importantes me parece que necessita um debate e não um debate talvez por aqueles que acabam sendo beneficiados ou acobertados por este voto secreto. E terminando essa fala que não foi longa, Brito, eu faço a provocação ao presidente Lamáquia no sentido que nós nos preocupamos com a democracia de entidades, de órgãos, do parlamento, dos partidos, mas nós temos que nos preocupar, e isso é algo que me aflige muito, doutor Lamáquia, em relação à própria democracia da OAB, a própria representatividade da OAB. Brito, se nós tivermos dois candidatos a presidente da OAB hoje, um com 51% e outro com 49%, este candidato que fez 49%, que representa a fatia significativa dos advogados, não vai integrar o conselho. Não vai integrar o conselho da ordem. Nenhum dos candidatos ao conselho, daquela chapa que fez 49%, integrará o conselho da ordem. A ordem, os 51%, aquele candidato que se elegeu com seus conselheiros, integrará 100% o conselho e a administração da ordem. É dizer, a OAB nisso peca na sua democracia representativa, peca no respeito ao direito das minorias, peca no próprio exemplo que nós devemos muito criticar em outros órgãos, mas que nós temos que olhar para nós mesmos. Mas deixa eu entender. Nesta representatividade proporcional, nesta proporcionalidade de votos. O presidente da República se elege com 51% e digamos que o que perde a eleição... Ele não elege todo o parlamento junto? Não, um momentinho. Sim. Ele com 51% se elege presidente da República e o outro com 49% perde. Vai para casa, não adianta nada. Mas não se dá dessa maneira de órgãos de fiscalização, parlamentares. Pensemos num time de futebol. Mas não é a mesma eleição, são outras eleições. Pensemos num clube de futebol, elege-se o presidente e proporcionalmente se elegem conselheiros de uma ou outra agremiação de acordo com o percentual atingido. Pensemos em partidos políticos, elege-se o presidente sim pela maioria, mas os integrantes dos diretórios se dão pela proporcionalidade dos votos dos candidatos. Pensemos na OAB, o presidente sim vai se dar pela maioria. Agora os conselheiros, a questão fiscal, a questão de conselho de gestão, quer dizer, uma atividade parlamentar, digamos, dentro da OAB, por proporcionalidade entre os candidatos. Me parece que o não respeito à proporcionalidade, nós termos fora de um conselho da OAB
por exemplo, um candidato que fez 49%. Já percebi que o doutor Gustavo é contra voto distrital, por exemplo. Mas ele puramente distrital, porque aí nós vamos voltar à questão que o professor André Marenco salientou, quer dizer, nós temos possibilidades de voto em lista fechado, nós temos possibilidades do distritão que o PMDB defendia, e me parece que entre essas duas possibilidades e a atual, eu ficaria com a atual. Proporcionalidade. Eu ficaria com a atual. Entrando entre distritão, voto majoritário para eleições proporcionais, e entrando em lista fechada, com toda a autonomia dos partidos, eu ficaria com o sistema atual. Vamos pegar o caso de sua futura colega, a ex-deputada Luciana Genro. Digo futura colega porque e está aluna, anunciado. formando agora na Unicinos, como professora da Unicinos, ela é formando agora da universidade. Ela fez mais votos do que muitos deputados que lá estão, por causa da proporcionalidade, ela não assumiu uma cadeira. Ainda assim, é o sistema que o senhor defende. Entre a lista fechada, com o partido com todo o poder, e isso nós podemos ter dificuldade em vários estados da nação, e entre o voto majoritário para a eleição proporcional, que desconsidera por completo o partido político, que desconsidera por completo a questão ideológica, a questão das bandeiras, o sistema atual é melhor do que esses dois. Só deixa eu te dar uma informação. Não é o ideal. Quais são os países no mundo que usam o distritão? A Alemanha, né? Não, distritão. Ao distritão. Afeganistão, Vanuatu e Gibraltar. A Alemanha é misto, né? Pois é, o distrital misto seria uma outra questão, mas eu não vejo isso muito ser debatido. Eu vejo distritão e lista fechada. Bom. E entre esses três, o atual é melhor. Eu não quero deixar só de depois responder a questão específica no âmbito da UAB. Até porque eu fico muito confortável para responder depois ao professor Gustavo, porque na minha reeleição na UAB fizemos, o grupo que hoje dirige a ordem fez mais de 82% dos votos, foi uma eleição histórica aqui. E aí eu gostaria de fazer algumas considerações. É que neste bloco o professor Emil não falou ainda, eu vou fechar o bloco com ele. E os assuntos da OAB eu não consigo, ou não pretendo também me imiscuir neles. Embora a questão da democracia interna das organizações, eu creio que é uma coisa extremamente complicada e talvez me permita divergir, porque quando você menciona os clubes de futebol, eu tenho bastante dificuldade, embora eu não goste de futebol, sou catarina, onde não se joga futebol, mas a democracia interna dos clubes de futebol, ou o autoritarismo, vou dizer assim, interno me assusta. Aqui no Rio Grande do Sul, o autoritarismo nos dois clubes maiores é algo que eu creio que um dia o próprio Código de Defesa do Consumidor poderia ser acionado para dar uma olhada no que está sendo feito ali, ou a questão das sociedades civis, que é a forma jurídica que eles... E nesta área temos que começar a prestar atenção na relação com as empreiteiras. Claro, ali há muita coisa que é feito por uma sociedade que tem certos privilégios, inclusive na área tributária, tem a confiança de torcedores, etc. Tem membros que são sócios lá e não são adequadamente respeitados. Então, eu creio que ali a gente seria um outro capítulo. Mas a parte institucional, e aí eu queria voltar ao que o Marenco colocou, eu não creio, Marenco, que a gente vá ter uma divergência, eu creio que é uma perspectiva diferente a partir de onde eu estava tentando enfocar e de onde você olhou. Eu concordo 100% com você que a questão da institucionalidade nacional, em âmbito político, a manutenção do parlamento, a manutenção da separação dos poderes, tudo isso me parece que é uma coisa que é extremamente importante que seja resguardado. Mas, ao mesmo tempo, eu te diria, e aí talvez seja a diferença de perspectiva, eu não creio que o movimento atual seja um movimento anti-parlamento. Porque se ele está pedindo votos abertos, se ele está pedindo mais transparência, ele está querendo que a instituição seja não só preservada, mas melhorada. Então, não me parece que seja um movimento anti-institucional. Tanto é assim que olha a credibilidade das instituições que estão à frente, a começar pela OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, a CNBB, quer dizer, instituições que há décadas vêm mostrando para nós qual o seu papel na luta pelo aprofundamento da institucionalidade brasileira e não pela sua supressão. Agora, a outra questão que eu creio que é importante dizer é que se nós estamos diante de um movimento que está expressando indignação, mas está expressando também sonhos de uma sociedade melhor, de vários cidadãos, de vários grupos dentro da cidadania, me parece que eles não devem precisar, não devem depender de partidos políticos para expressar esse sonho. Eu creio que eles têm que expressar esse sonho
publicamente, diante de todos, partilhar ele com todos, para que depois na discussão pública se cristalizem ou não se cristalizem esses sonhos na forma de políticas públicas subsequentes. Então, nesse sentido, eu creio que o cuidado que eles estão tomando é, inclusive, muito salutar, para que não venham dizer, ah, não, mas isso aqui eu vou votar contra porque o partido tal está apoiando. Aí nós entramos na lógica interna dos partidos e exatamente isso que o movimento está tentando se preservar. Talvez a gente poderia até ir um pouco mais adiante, já que falamos de institucionalidade e reforma. A minha pergunta seria, no momento, se não está na hora de nós aprofundarmos, inclusive, a possibilidade de voto direto. Eu creio que a maior parte dos temas importantes no Brasil hoje, a gente poderia ter um sistema mais ou menos plebiscitário, como tem países como a Suíça, ou coisa assim. Hoje, com acesso à internet, em qualquer lugar de qualquer cidade brasileira, praticamente, com raríssimas exceções, o cidadão tem acesso à internet. Por que questões importantes não se dá uma semana para que cada eleitor vá lá e dê o seu voto e que isso seja, embora não precisa ser num primeiro momento já a decisão, mas seja uma forte indicação daquilo que o nosso parlamento vai fazer ou daquilo que o nosso governo vai fazer. Então eu creio que a gente poderia, ao invés de retroceder, avançar na participação mais direta, institucionalizada, sim, da cidadania brasileira. Eu creio que aí a gente teria bastante a ganhar. Seria a ampliação das hipóteses de plebiscito ou, quando já votada uma lei, referendo? As duas coisas, o plebiscito e o referendo. Eu pensei mais em plebiscito, mas um plebiscito que também envolvesse não toda essa, digamos assim, essa parafernália que se faz hoje. Nós tivemos recentemente o caso das armas. Houve um referendo, exato, que até chamaram de plebiscito, na verdade era um referendo. Mas eu creio, Brito, que a gente não precisa convocar o cidadão para ir, botar todo mundo lá nos lugares onde estão nossas urnas. Todos nós temos um CPF, todos nós temos um título de eleitor. Podemos todos nós dar a nossa indicação pela internet. Por isso eu penso não em votações completamente finalísticas, porque, enfim, mas seriam indicativos extremamente fortes da pretensão da cidadania brasileira. Se a gente faz essa coleta de opiniões balizadas pelos eleitores, eu creio que a gente tem um avanço institucional bastante grande, né? E isso depois ser traduzido pelas instituições que lá estão. Essas instituições precisam ser preservadas. Até 1988, nossas cartas diziam: todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Em 88, a inovação: todo o poder emana do povo e com ele será exercido, com ele em seu nome, com ele admitindo as hipóteses de democracia direta, além da representativa. O que o Emil propõe é que isso se amplie mais ainda, até com a facilidade que a tecnologia proporciona. Nós vamos ao intervalo e já voltamos para mais um bloco do Conversas Cruzadas.